bom dia e a paz do Senhor, queridos irmãos e ouvintes da palavra do Senhor. Aquele que está ao alcance dessa ministração, seja você abençoado, seja você abençoada em nome de Jesus. Que o Senhor me inspire, me dê condições de transmitir essa palavra de maneira que você seja fortalecido pelo poder desta palavra em nome de Jesus. Muito bem. Estamos aqui para ministrar. Eu quero agradecer também, antes de entrar, quero agradecer aqui a nossa liderança da igreja, agradecer a todos os irmãos que confiam, que cooperam, que oram por nós, e agradecer aos meus amados irmãos Caio e Daniel, que estão nos dando essa força para fazer essa gravação. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E estamos aqui para ministrar uma lição na revista dos discipulados, lição essa de número 10, que tem por título Crendo na Igreja Cristã, a Comunhão dos Santos. Aleluia! E como texto bíblico que dá base a esta lição, nós temos aqui a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 12, versículos de 12 a 14, 19 e 20. E Efésios, capítulo de número 1, versículo 22 e 23, capítulo 2, versículo 19 a 22. Muito bem, façamos essa leitura e entraremos logo na ministração da lição em nome do Senhor. Você que está com a sua Bíblia, aí abra a sua Bíblia e acompanhe em nome de Jesus. 1 Coríntios 12, versículo 12, diz assim: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 2, capítulo 19, versículo 19 a 22. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aleluia! Para a gente entender a igreja como santa, uma igreja onde existe paz, onde existe comunhão, é imprescindível a gente mencionar esse versículo 22 da carta aos Efésios, o capítulo 2, que diz que no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E aí a gente entende que a igreja só é santa, a igreja só existe essa comunhão, existe essa paz, porque o Espírito de Deus está habitando na igreja. E aí quando eu falo habitando na igreja, é habitando dentro desse templo vivo, que é você, que sou eu. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E a nossa lição, ela traz alguns tópicos interessantes e vale a pena a gente estar mencionando um por um e classificando eles
para que o nome do Senhor seja glorificado através dessa ministração. Muito bem, a igreja cristã é comunidade dos santos. A igreja cristã, vírgula, comunidade dos santos. E aí, para a gente, é necessário entender o que é igreja. Igreja é uma expressão grega que se chama eclésia, cujo significado é uma assembleia pública. É uma expressão, essa expressão eclésia, ela tinha entre os gregos a ver com uma reunião pública dos cidadãos para que eles pudessem decidir alguma questão da sociedade local. No Novo Testamento, os escritores, já que o Novo Testamento ele foi escrito em grego koiné, então os escritores se basearam nessa palavra eclésia para entender e para ministrar e para falar do que é a igreja, que é esse aglomerado de pessoas, essa junção de pessoas que aceitaram a Jesus e que vivem em um determinado local. E a igreja como um todo, a igreja, o corpo místico de Cristo, é entendido como todas aquelas pessoas em todos os lugares da terra que confessa a Jesus, aceitou a Jesus, mas eu moro na Antártida, eu moro no Polo Norte, eu moro na Europa, na Ásia, eu sou japonês, eu sou chinês, mas aceitou a Jesus, então você passa a fazer parte, você passa a ser o corpo místico de Cristo, ou seja, a igreja do Senhor Jesus, que tem como cabeça o próprio Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A igreja, ela é divina nesse primeiro, no 1.2, desse primeiro tópico. 1.2 diz que a igreja é divina. Por que divina? Porque Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus, foi ele quem a instituiu. Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18, onde ele conversa com Pedro e fala que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e sobre ela as portas do inferno não vão prevalecer. E aí é entendido por muitos, principalmente pelos romanos, que é sobre Pedro que Jesus está falando. Mas aí eu pude entender, e eu vim lendo, e aí o Espírito Santo aclarou a minha mente essa questão de que, por que Jesus está falando sobre ele? É porque aqui eu vi que essa pronúncia, esse vocábulo aqui, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre, se ele estivesse falando em relação a Pedro, ele falaria sobre essa pedra aí, Pedro, essa aí que é você a pedra, porque Pedro é um petrisco, pedra pequena, mas Jesus estava falando, Pedro, te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra aqui, eu edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, a igreja é divina, porque ela tem a sua origem na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, verdadeiro Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deste modo, ela é a agência da manifestação do reino de Deus no mundo. De forma que onde houver trevas, e aí a gente, como como embaixadores, como agência do reino, essa agência que faz o nome do Senhor ser conhecido, através dela, deste modo, essa agência, ela vai levar luz onde houver trevas. Onde houver sofrimento, a igreja vai levar alívio. Onde houver mentira, a igreja tem como regra, como princípio, levar a verdade. Aonde houver maldade,
e abra-se um parênteses para dizer que quanta maldade nós estamos encontrando nos dias de hoje, né? Então, aonde houver essa maldade, a igreja está aqui para quê? Para levar a bondade, para mostrar a bondade. Aonde houver condenação, a igreja tem que levar a salvação. Porque o corpo de Cristo, esta igreja, como diz Mateus 5, 13, 14, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Aleluia. Mesmo que você seja, não é necessário você ser uma luz. É interessante que a luz, lâmpadas que aclaram aqui na igreja, tem várias luzes, e algumas de um tamanho, outras de outras. Algumas são para aclarar o sol, o maior luminar que tem, é tão intenso que ilumina o planeta todo. Mas tem luzes pequenas luzes que só iluminam um quartinho pequeno. Não interessa o tamanho da luz que você é, o que importa é que você, como luz, você vai abrilhantar, você vai aclarar algum lugar que está em trevas e que necessita dessa luz. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o 1.3 desse nosso tópico diz que a igreja... 1.3 diz que a igreja é humana. Ela é divina, sim, porque tem a sua origem no próprio Senhor, no próprio Deus, mas ela também é humana. Sim, a igreja é humana porque Jesus Cristo, verdadeiro homem, a instituiu. Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. E como humana, a igreja é constituída de pessoas comuns e imperfeitas. As pessoas às vezes pensam, veem a liderança ou algum pastor e acreditam que o cara é um super-homem, não. Nós somos feitos de carne e osso, somos sujeitos às mesmas paixões. E por isso nós somos humanos, mas que buscamos a perfeição. São pessoas que buscam aperfeiçoar-se até atingir a medida perfeita da estatura completa de Jesus, como está lá em Efésios capítulo 4, versículo 12 e 13. É constituída de diferentes pessoas. A igreja tem uma diversidade maravilhosa. A gente pode ver aqui que na igreja, a igreja brasileira de uma maneira, e a igreja brasileira tem uma diversificação tremenda, porque a maneira como nós nos comportamos aqui no Centro-Oeste é diferente da maneira como se comportam lá os do Norte, do Nordeste, do Sul, do Sudeste. Enfim, é uma distinção muito grande, é uma variedade muito grande. E é por isso que a igreja é tremenda, é maravilhosa, é uma bênção. Por quê? Porque atende às necessidades de cada pessoa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não sei qual é a necessidade que você tem, se você ainda não se tornou igreja. Porque você pode muito bem se identificar conosco aqui nessa própria igreja, nessa igreja local aqui, onde nós congregamos na R11. Mas você pode vir aqui e não se identificar e ir numa igreja ali do lado e se identifica, mas nem por isso você vai deixar de ser igreja. Você é a igreja do Senhor, faz parte do corpo místico do Senhor Jesus. Ou vice-versa, você vai lá e se identifica e vem para cá e vai se sentir muito bem. E por que não dizer que aqui é um lugar onde você vai se sentir muito bem, vai ser bem recebido, bem recepcionado, vai ter uma palavra que vai alcançar o teu coração, e você, no dia que você vier aí, por que você não vem neste domingo? Aleluia, você vai ser muito bem recebido e vai ser tremendamente abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja é humana. Louvado seja o nome de Jesus. E por conta disso, a igreja de Cristo deve encarnar-se
na cultura moderna, a fim de levar o pão da vida, que é descido do céu a toda criatura, Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí o que eu falei, e talvez não eu que falei, a lição que está trazendo para nós, que nós devemos encarnar-se nessa cultura, ou seja, é interessante que Jesus, quando ele veio, Jesus ele não tinha uma característica exclusivista, não. Ele queria incluir no seu reino todas aquelas pessoas que estavam distantes, que faziam parte do mundo, que estavam no mundo, que viviam à mercê do demônio, do inferno, de Satanás. E Jesus veio para quê? Para mostrar para eles que existia uma outra maneira de viver, um outro sentido, que a vida consiste num outro sentido. Existe uma outra maneira de viver que satisfaz, que dá prazer, que glorifica o Senhor e que nos leva para o céu. Aleluia! É interessante quando a gente fala que a igreja deve encarnar-se na cultura. Quando eu menciono Jesus, Jesus foi quem mais nos deu exemplo de que a igreja deve ser igreja lá fora. A igreja deve ser igreja no mundo. Jesus falou, pediu ao Pai para que não nos tirasse do mundo, mas para que nos livrasse do mal. Aleluia! Então, se nós somos igreja, a gente tem que exercitar essa igreja, essa palavra igreja tem que ser exercida lá fora, porque senão as pessoas não vão conhecer se vier aqui. Mas se você for lá, se nós formos lá, a probabilidade de alcançar mais pessoas vai ser muito maior. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, a gente como igreja, essa igreja cristã, que é uma comunidade dos santos, ela existe para que nós vivamos enclausurados com auréolas, não, mas para que a gente se exponha. Porque quem está na luz tem que se mostrar mesmo, para que as boas obras sejam reveladas. Louvado seja o nome do Senhor. Fim do primeiro tópico. Vamos agora para o tópico de número 2, igreja e liderança. Para termos uma liderança na igreja, essa liderança ela tem que ter um perfil bíblico. E aqui o primeiro ponto desse tópico 2.1, o perfil, fala sobre isso, o perfil bíblico da liderança cristã. Há de se saber que, como uma instituição orgânica, essa igreja local, ela tem necessidade de ter uma liderança que ajude os irmãos e as irmãs, aqueles que forem achegando os discipulados, aqueles que, como vocês e discipulados, estão ao alcance dessa ministração, cresçam, sejam aperfeiçoados, sejam abençoados, fortalecidos pelo poder da palavra de Deus, ministrada pela liderança. E essa liderança é levantada pelo Senhor. O perfil bíblico para a liderança cristã encontra-se no Evangelho. Jesus disse que a liderança na igreja instituída por ele se daria nas bases do serviço, da espontaneidade e da simplicidade. Diferente do que, de repente, a gente pode até encontrar por aí afora, quando você vai andar por certas igrejas, enfim. São pessoas que chegam a posições de ter seguranças, de ter motoristas, enfim. São coisas que saem do que está falando isso a Bíblia. Que servem ao Senhor, lideram, às vezes, muito mais por dinheiro, por status, poder, fama.
e não por espontaneidade. E a palavra nos menciona que Jesus deixou para que exerçamos essa liderança com espontaneidade, com simplicidade. Por isso, a liderança da igreja cristã é convocada a ser servidora e auxiliadora. É interessante. Não vou fazer isso porque eu sou presbítero. Não vou fazer aquilo porque eu sou pastor. Não. Você está na liderança, o Senhor chamou você para a liderança para servir, para abençoar. A sua relação com os membros deve ser com respeito mútuo, amor, carinho e ternura. Assim, o apóstolo Pedro escreveu sobre as características de uma liderança verdadeiramente cristã. Pastores que cuidam do rebanho de Deus de maneira voluntária, sem interesse material, dedicam-se com espírito altruísta, servindo de exemplo à igreja do Senhor, a herança de Deus. Vale a pena dizer que é verdade que tem muitos pastores que, se não recebessem, talvez não estivessem exercendo. Talvez muita liderança que não estivesse recebendo, talvez não estivesse exercendo. Então, a palavra nos traz, e assim, é fato que todos nós, pastores, presbíteros, obreiros, em geral, aqueles que têm as suas necessidades, têm a sua casa, têm seus esposos, seus filhos, e todos precisam de alimentação, de vestuário, plano de saúde, de médico, enfim, dentistas, e por aí vai. São muitas as necessidades, mas nem por isso o obreiro tem que considerar isso em primeiro lugar. A palavra de Deus diz que, Mateus 6:33, o próprio Jesus falou que para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. É verdade que Pedro falando com Jesus, fala, mas Jesus, e nós, o que é que nós vamos ganhar? A gente está deixando tudo e nós vamos ganhar o quê? E aí Jesus fala para ele, olha Pedro, ninguém há que haja deixado pais, mães, irmãs, filhos, tal, por amor do evangelho, que não ganhe 100 vezes mais nesta vida e no futuro a vida eterna. Aleluia. Então isso é algo que preocupa também, a necessidade, porque nós somos humanos. A igreja divina é porque ela foi constituída, foi instituída pelo Senhor, tem sua origem em Deus, mas também é humana, e como humana nós temos as nossas necessidades, nossos desejos, nossas vontades, mas temos que colocá-las todas nas mãos do Senhor, para que estejam todas no controle do Senhor, e está no controle de Deus, se colocarmos no controle dele. Louvado seja o nome de Jesus. 2.2. O pastor da igreja local. O pastor da igreja deve ser vocacionado por Deus e reconhecido pela comunidade para pregar o evangelho, lidar com as pessoas e apacentá-las amorosamente. Meu Deus! E aí a gente pode abrir um parênteses, mas rapaz, esse pastor está muito nervoso. É fato que nós devemos ter algum pastor que pode ter seus momentos de nervosismo, pode ter seus momentos, como nós já vimos, muitos pastores que caíram em adultério, pastores que foram acometidos por várias situações que mancharam seus nomes. E aí a gente pode ver, e aí a gente não pode olhar daqui e apontar o dedo e falar, tá vendo, mas era pastor disso, pastor daquilo, era esse homem, era aquilo, era pastor da igreja maior que tinha no Brasil. Não, mas não é por aí. Não é por aí, porque nós não estamos aqui para ser acusadores. Nem o próprio Jesus
ele é acusador, porque o acusador dos santos já foi expulso dos céus, como diz Apocalipse. Mas a gente tem que entender que existe a humanidade nesse negócio. Mas nem por isso, aquele homem que caiu não é vocacionado, ainda que tenha muitos que estão em pé e que de vocação não tem nenhuma. São dois fatores distintos. Mas o pastor, de fato, ele tem que ser vocacionado por Deus, é conhecido pela comunidade da igreja para pregar o evangelho, para lidar com as pessoas de uma maneira cordial, amorosa. Para isso, o apóstolo Paulo nos deu algumas diretrizes. Para isso, o apóstolo Paulo nos deu algumas diretrizes para reconhecer um pastor vocacionado. Ou seja, é uma pessoa que é fiel ao evangelho, que aconselhe com sabedoria, que não seja cobiçosa, que seja moderada, que seja simples, que tenha um lar sadio, que seja madura na fé, hospitaleira, atenciosa e etc. É o que está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 7, título, capítulo 1, versículo 6 a 9. Para o pastor vocacionado por Deus, a Bíblia nos recomenda honrá-lo. Honrá-lo como honraríamos o nosso pai, nosso avô. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, Hebreus 13, 7. Pois tal pessoa zela por nossa vida, orando por nós, expondo a palavra de Deus e aconselhando-nos a viver melhor. Um pastor que se interessa, que se preocupa com a igreja, com o bem-estar da igreja, é um pastor que deve ser honrado. É um pastor que deve ser olhado com carinho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 2.3. Os ministros da igreja local. Juntamente com o pastor titular da igreja local, há ministros auxiliares. Pessoas que ajudam o pastor da igreja a apacentar o rebanho. Nenhum pastor apacenta sozinho um grupo de pessoas. Por isso, Deus levantou pessoas para essa tarefa. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja também deve reconhecê-las. Está lá em Atos, capítulo 6, versículo de 1 a 7, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 8 a 12, e Tito, capítulo 1, versículo 5 e 6. E dependendo da denominação a que você pertence, você que está escutando, os auxiliares do pastor são os evangelistas, os presbíteros, os diáconos e demais auxiliares. Essas funções são para servir melhor a igreja de Deus. Nesses primeiros passos da fé, é muito importante que você tenha contato com pessoas experientes, pessoas que já têm mais base bíblica, pessoas que já exercitam mais a fé. Então é bom que você que está começando agora, você que é novo na fé, você que está fazendo discipulado para descer as águas batismais, tenha contato com essas pessoas, se aproxime. Tem um ditado que fala que para a gente se ficar debaixo de árvore que dá sombra. Então, se aproxime de quem tem algo a oferecer para você, e eu tenho certeza que você crescerá e alcançará a estatura de varão perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aqui a gente chega ao final de mais um tópico. Terceiro e último tópico da nossa lição. Nós vimos que a igreja a nossa igreja cristã, ela é uma comunidade constituída por santos. O primeiro tópico. E
para que essa igreja continue em santidade, caminhando, é necessário que tenha uma liderança, igreja e liderança. E por último, esses santos foram convocados a uma missão, a missão da igreja. A missão da igreja. 3.1 diz dessa missão para com a comunidade. Missão da igreja para com a comunidade. 3.1. Deus se revelou ao ser humano por intermédio do seu Filho Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 1. As Escrituras revelam que Deus sempre buscou, por iniciativa própria, dar-se a conhecer aos seres humanos. Ele fez isso por meio dos profetas, mas a plenitude dessa revelação veio a nós por meio do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele veio como criança, como todos já conhecem a história do nascimento de Jesus. Enfim, para o seu ministério continuar nesse mundo, ele constituiu a igreja. E olha que Jesus, quando na terra, no seu ministério, quantas pessoas ele abençoou, quantas pessoas ele alimentou, né? Quantas pessoas, milhares de pessoas ele alimentou, quantas pessoas foram curadas por ele, quantas pessoas foram libertas das possessões malignas, quantas pessoas tiveram a sua autoestima elevada, quantas pessoas foram alcançadas por uma palavra de motivação, por uma palavra de vida, por uma palavra de bênção. E essa deve ser a missão da igreja. Ele constituiu a igreja, por isso temos o mesmo compromisso que Cristo tinha com a humanidade, o de proclamar o reino de Deus. Esse reino deve ser proclamado por nós na vida interessante, porque não podemos proclamar esse reino somente na igreja, ou somente falando, não. Nós devemos proclamar o reino de Deus de uma maneira profissionalmente, que quando eu falo profissionalmente, proclamar o reino de Deus através da nossa profissão, através do nosso trabalho, através da maneira como me comporto na sala de aula, na escola, da maneira como eu me comporto com as amizades. E aí eu vi uma ilustração de um pastor que ele conta que ele estava passando e viu uma roda de amigos e as pessoas tudo conversando, estavam falando de mulher e tal, mulher pra cá, aquela é bacana, aquela não é, isso e aquilo outro, peguei aquela outra. E aí ele vai, passa e escuta aquela conversa e volta e entra na conversa. E entra na conversa e fala, opa, também eu quero entrar na conversa aí. Aí o pessoal já conhecia ele da mídia, da internet, então... Aí automaticamente o pessoal já falou, não pastor, a gente já parou aqui, a conversa aqui agora é outra. A conversa com o senhor é outra. Então quer dizer, as pessoas têm que ver em você, tem que ver em nós, o reino de Deus sendo proclamado. E aí quando eu chegar no bar, que tiver uma roda de pessoas bêbadas, conversando, tiver a minha presença tem que levá-los a mudar de conversa, dar atenção à minha palavra. Se eu chegar e começar a sorrir das piadas, aí não vai fazer diferença nenhuma. Mas se eu chegar e começar a conversar e falar de uma outra coisa, de outra situação da realidade, que a realidade da vida é outra, as coisas podem mudar. E foi para isso que o Senhor nos chamou, e é essa a missão da igreja. Aleluia!
Louvado seja o nome de Jesus. Por onde peregrinarmos, a mensagem do reino de Deus estará em nossos lábios como resultado do nosso sentimento por Jesus. A gente pode estar vendo isso em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 15 a 18, onde Paulo externa de maneira tremenda todos os seus sentimentos que ele tem por Jesus. E ele era um exímio pregador da palavra, um exímio evangelista, pregava, levava a palavra por onde ia, não fazia, não tinha dificuldade com ele, não tinha meus termos para ele. Ele pregava a tempo e a fora de tempo, em nome de Jesus, aleluia. Por quê? Porque ele entendia que a missão da igreja não era formar uma igreja em um determinado lugar e ficar parado ali. Não, a missão da igreja é espalhar-se pelo mundo, pregando e evangelizando e levando as pessoas a conhecerem o reino de Deus, a vontade do Senhor, em nome de Jesus. E a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. E para que todo homem seja salvo, a mensagem tem que chegar. Tem que chegar, se possível. Se você falha alguma coisa, se não, fique calado, mas aonde você estiver, com o seu comportamento, com as suas atitudes, você vai ganhar alguém para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A missão da igreja para com os irmãos é o 3.2. A nossa missão também se refere aos nossos irmãos em Cristo. Oh, aleluia! Jesus, em Cristo Jesus, aos domésticos da fé. O livro do Atos dos Apóstolos nos mostra que os apóstolos e a igreja cuidavam dos irmãos necessitados. E aí a gente olha lá para trás e fala, aquilo era aquela igreja. A igreja de hoje não é mais daquele jeito. Mas a igreja sou eu, é você. Se a igreja não está fazendo, é porque você não está fazendo, porque eu não estou fazendo. Então, tem que partir de nós, tem que partir de mim, tem que partir de você, essa missão, a missão de cuidar, a missão de estender a mão, a missão de abençoar, a missão de comprar 6 pães, de repente só tem 3 pessoas na sua casa, não é para cada um comer 2, mas de repente você lembra, não tem aquele irmão que tem 5 filhos e talvez ele está precisando, vai lá, leva para ele. Então essa é a nossa missão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Além da igreja do Novo Testamento pregar o Evangelho, testemunhando que Jesus morreu e ressuscitou, ela tinha um firme compromisso de suprir a necessidade de quem precisava. 2 Coríntios, capítulo 8 e 9. A missão do corpo de Cristo também era para com os seus membros. A igreja local tem a razão de ser quando promove um ambiente de comunhão, de relacionamento verdadeiro e de serviço uns para com os outros. Ali passaremos grande parte de nossas vidas. Os nossos filhos nascerão e serão formados nesse ambiente. Por isso precisamos ter o compromisso de servir os nossos irmãos. Pensa comigo, você... Boa parte do nosso tempo a gente trabalha, vem para a igreja, tem culto, tem igreja que tem culto todos os dias. Nossa igreja aqui tem cultos terças, quintas e domingos. Agora imagina você, aí você vem para a igreja e forma aquele grupinho, tem aquelas pessoas que são, de fato, sempre vai ter aquelas pessoas que conversam mais umas com as outras, pessoas que são mais fechadas, enfim. Por quê? Porque nós somos humanos. Mas isso não impede de que eu abençoe, de que eu me doe, de que eu faça alguma coisa em prol, em função de alguém que de repente não conversa muito comigo. Não é por isso que eu não vou abençoá-la, não é por isso que eu não vou atendê-la, não é por isso que eu não vou orar por ela. Aleluia. E fazendo isso, eu tomando essa decisão de estender a mão, de abençoar,
O meu filho que está sendo formado, ele vai ver essa minha atitude. E a igreja vai sendo formada com pessoas que estendem a mão, que abençoa, que ora, que cuida, que abraça, que sorri, que chora junto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, essa deve ser a missão para com os nossos irmãos, para com a igreja local, cada um dos irmãos que fazem parte desta comunidade, aqui especialmente falando da AR11 em Sobradinho 2. No terceiro ponto do tópico 3, a missão da igreja e o Espírito Santo. A igreja do Senhor nunca fez nada sozinha, imagina. A gente só faz alguma coisa só faz porque existe algo sobrenatural da parte de Deus em nós que nos leva, que nos impulsiona a cumprir essa missão. Cumprir a missão de quê? A missão de ser ajudador, de ser, de ter comunhão, de ser solidária. Aleluia. Para cumprir a sua missão, a missão da igreja, para a comunidade, para com os irmãos, a igreja precisa de nada mais, nada menos do que a presença do Espírito Santo trabalhando por ela e através dela. Não existe como. Não vai ser possível a igreja alcançar, a igreja conseguir. Não, nós vamos pelos nossos próprios méritos, meios, enfim. Nossas próprias forças, não conseguiremos. E, enfim, nós não faremos essa missão se tivermos esse sentimento de sermos autossuficientes. De maneira alguma iremos adiante. Mas se dependermos plenamente do Espírito Santo, trabalhando em nós e através de nós, de fato, o alcance vai ser tremendo. O Espírito Santo trabalhando em nós e através de nós, as pessoas vão achar graça em nós, assim como achava na igreja primitiva. Poxa, como é que pode? Esse camarada aí na igreja, irmão, vendeu o que era dele, o que ele precisava. Vendeu o carro que ele tinha, tal e tudo mais, para ajudar aqui uma comunidade, ajudar os irmãos que estão mais necessitados, que chegaram agora. É possível? É possível. É possível. Basta tão somente a gente viver no Espírito e dependente do Espírito. Aleluia. E a gente vai conseguir realizar tais feitos. O apóstolo Paulo diz que o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Historicamente, a igreja de Cristo nasceu com o Espírito Santo. Este habita em nós e, portanto, temos a liberdade para proclamar o reino de Deus. Liberdade para amar as pessoas, liberdade para cumprir a missão da igreja. O Espírito Santo é o nosso orientador para realizarmos a obra de Deus no mundo. A gente depende do Espírito do Senhor. A igreja depende do Espírito de Deus para cumprir a sua missão na face da terra. De proclamar o Evangelho, de fortalecer aqueles que estão mais fracos, de ter comunhão, de nos alimentar não somente com a palavra, mas nos alimentar com pão, com a farinha, com o feijão, com arroz, com a carne. Que às vezes você não sabe, eu não sei, mas talvez tenha um irmãozinho aí que senta do seu lado, que vai todo domingo lá, tal, tudo, que está passando uma grande necessidade, às vezes come a semana toda uma comidinha muito simples, e de repente você tem essa capacidade, essa condição de abençoar.
Temos uma cesta do amor aqui, vamos participar, porque tem muitas famílias que precisam. E assim a gente vai estar exercendo, vai estar colocando em prática a missão da igreja. E, de fato, nós só vamos conseguir fazer isso se o Espírito de Deus estiver trabalhando em nós e através de nós. Que você seja muito abençoado com essa palavra. Que você seja fortalecido por ela, no nome de Jesus. A conclusão da nossa lição diz o seguinte: que nós cremos, eu creio na Santa Igreja Cristã, Comunhão dos Santos. A Igreja de Cristo é santa, isto é, separada, é chamada por Ele para cumprir a sua missão. A Igreja de Cristo é a comunhão dos santos, pois ela integra centenas de milhares de pessoas de todos os cantos do mundo. Nós fomos integrados a essa igreja desde o momento em que nos decidimos por Jesus. Agora somos chamados por Ele a fazer a sua obra no mundo. Temos o privilégio de exercer a missão de Deus, a missão de Cristo, que hoje é a missão da igreja. Não se considere fora dessa missão. Mesmo que você tenha chegado à igreja agora, você talvez ainda não tenha se batizado. Está fazendo discipulado justamente por isso, porque ainda não se batizou. Mas não se considere fora da igreja. Se considere igreja, porque você já aceitou Jesus. E como igreja, você tem uma missão. A missão de proclamar o reino. Proclamar o reino por onde você passar, no seu colégio, na sua escola, no seu ambiente de trabalho, enfim, aonde você colocar os pés. Aonde você colocar o pé, que as pessoas ao seu redor reconheçam que você é um embaixador do céu, que você é um mensageiro do céu e que está cumprindo uma grande missão na face da terra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Amém.